E aí? Hoje, a gente vai mergulhar num texto antigo que, olha, é muito mais do que uma simples lista de regras. Deuteronômio, capítulo 12, é, na verdade, um baita plano estratégico, um verdadeiro manual sobre como construir a identidade de uma nação e, mais importante, garantir que ela sobreviva. Bora lá entender isso melhor. Então, qual é a grande pergunta aqui? É basicamente o seguinte: como é que se cria uma identidade nacional forte, que une todo mundo? Para os israelitas, que estavam prestes a entrar numa terra nova, isso não era uma questão teórica, não. Era uma questão de vida ou morte, literalmente. E Deuteronômio 12 é um estudo de caso fascinante de como eles tentaram resolver esse problemão. Para a gente sacar a estratégia, primeiro a gente tem que entender o cenário. Os israelitas não estavam entrando num lugar vazio. Canaã, a terra prometida, estava assim lotada de religiões pagãs super fortes e diversas, cada uma com seus próprios rituais, seus próprios deuses e lugares sagrados. E é aqui que o negócio fica tenso. O maior risco para essa nova nação não era militar, sabe? Era cultural. O perigo real era a assimilação, o medo de se misturar, se perder no meio daquela cultura toda e, no fim, deixar de ser quem eles eram. E quando a gente olha os detalhes, a coisa fica bem mais clara. O texto descreve o que eles iam encontrar por lá. Cultos em lugares bonitos como montes altos e debaixo de árvores frondosas. O uso de colunas e postes sagrados e, o que é mais chocante, até mesmo sacrifício de crianças no fogo. Quer dizer, o ambiente era extremamente perigoso para a fé deles. Tá, e aí? Qual foi a primeira parte da solução para esse problemão todo? Foi um corte. Um corte radical, sem meio termo. A ideia não era se adaptar nem misturar as coisas. Era quebrar totalmente, de forma decisiva, com toda a estrutura religiosa que já existia naquela terra. E a linguagem que o texto usa, nossa, é direta ao ponto. Não tem rodeio, não tem espaço para negociação. A ordem era para eliminar completamente qualquer vestígio físico da adoração pagã. É como se eles tivessem que limpar o terreno, criar uma tela em branco para poder construir algo totalmente novo por cima. Dá para resumir essa ordem toda em 4 verbos de ação bem fortes: destruir, derrubar, queimar e despedaçar. É uma instrução ativa que não deixa dúvida nenhuma. A mensagem era clara: apague o passado para poder construir o futuro. Beleza. Depois dessa limpeza toda, vem a grande sacada. A ideia principal que organiza o capítulo inteiro. E era uma ideia, assim, revolucionária para a época. Centralizar toda a adoração da nação em um único lugar. Mas olha, é super importante entender que essa ideia de centralizar o culto não foi uma regra tirada do nada, sabe? Era uma estratégia muito bem pensada para proteger a fé de Israel da corrupção. Unificando a adoração, se criava um ponto focal para a identidade nacional e uma barreira contra as influências de fora. E essa ideia era tão, mas tão importante, que o texto fica repetindo uma frase específica quase como um mantra. O lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher. Essa repetição funciona tipo uma âncora para lembrar todo mundo o tempo todo que a localização do centro de adoração não era uma escolha humana, mas sim divina. Mas por que essa insistência toda num lugar só? Qual era a lógica por trás disso? Bem, havia várias razões estratégicas. Primeiro, para proteger contra o sincretismo, que é a mistura de religiões. Segundo, para unificar a nação, dar um senso de identidade comum. Terceiro, para garantir que os sacerdotes que conheciam as leis supervisionassem tudo. E, por fim, para botar ordem na casa e evitar aquela bagunça que o texto chama de cada um fazendo o que bem entende. Tá, legal. Mas na prática, no dia a dia, como é que isso funcionava? Essa centralização acabou mudando tudo, criando uma divisão bem clara entre o que era ato de adoração, que acontecia num lugar só, e as atividades normais, do cotidiano, que, de certa forma, até ficaram mais livres. A separação era bem nítida. Coisas sagradas, tipo sacrifícios, dízimos, ofertas especiais, isso tudo era exclusivo do santuário central, não tinha outro lugar. Agora, uma coisa do dia a dia, como comer carne só porque deu vontade, isso que antes era ligado ao tabernáculo, agora podia ser feito em casa. A carne podia ser tratada como a de um animal de caça e todo mundo, puro ou impuro, podia comer. Só que tinha uma regra que era universal, valia para todo mundo em qualquer lugar, tanto no santuário quanto em casa. Não podia comer o sangue. E o motivo é super profundo, pois o sangue é a vida. Essa era uma linha que ninguém podia cruzar. Ponto final. E tem mais, não era só sobre religião, tinha um lado social super importante nisso tudo.
Com a adoração centralizada, a tribo dos levitas, que eram os que trabalhavam no santuário e não tinham terras, dependiam totalmente da ajuda da comunidade para sobreviver. Por isso, o texto avisa várias vezes: cuidado para não abandonar os levitas. Era quase como uma rede de proteção social embutida no sistema religioso. Então, no fim das contas, o que a gente tira de todas essas regras é que por trás de cada detalhe prático existem ideias, princípios muito maiores que definem o que é ou o que deveria ser a essência da adoração. Dá pra gente resumir a mensagem toda do capítulo em 4 pilares fundamentais. Primeiro, santidade, ou seja, uma separação total entre o que é sagrado e o que não é. Segundo, submissão. A adoração é definida por Deus, não pelo nosso gosto pessoal. Terceiro, originalidade. Rejeitar completamente qualquer imitação das práticas pagãs. E quarto, exultação. A adoração tem que ser uma celebração feita com alegria e respeito. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma daquelas que atravessa os séculos e chega até nós hoje. A adoração é sobre o que a gente quer dar, o que a gente acha legal, o que nos agrada, ou é sobre o que Deus requer? Deuteronômio 12 dá uma resposta bem direta e que com certeza faz a gente pensar. É um convite para a gente refletir sobre a natureza da nossa própria devoção.